Oi gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha mudança da área de informática para fotografia e, enfim, como eu mudei de trabalho. Desde que eu postei o vlog 2 das minhas coisas favoritas da vida, muita gente mandou mensagem falando: nossa, Isa, eu não sabia que você queria trabalhar escrevendo, achei que era só com fotografia, não sabia que você também teve medo e tal. É o seguinte, meus pais nunca tiveram nenhum assim preconceito com eu trabalhar em alguma área artística. Preconceito não de tipo, artista, mas de tipo, essa coisa de ganhar pouco, morrer de fome e tal. Óbvio que se preocupam, como qualquer pai, né? Mas assim, independente da área que eu fosse trabalhar, acredito que eles sentiriam essa insegurança. Meus pais sempre me incentivaram nessa área. Meu irmão do meio começou a fazer aula de desenho e eu comecei a fazer aula de pintura em tela. Fui meio no embalo, mas eu acabei fazendo 3 anos e meio, quase 4 anos de pintura em tela. Fiz aula de teclado, meu irmão toca teclado, fiz aula de violão, fiz balé, fiz assim, tudo que eu tinha direito, sabe? Fiz curso de desenho de moda, fiz curso de produção de moda, tipo, eu fiz uma pancada de curso de tudo quanto é área e eu descobri que eu gostava de todas elas, mas que eu não poderia trabalhar com todas elas. E eu acho que esse é o dilema de muita gente, quando você se identifica com muita coisa, mas tem que escolher, tipo, apenas uma coisa para ser o seu ganha-pão. Desde quando eu tinha uns 14 anos, eu sempre quis trabalhar. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis ter as minhas coisas e, sabe, conseguir me virar sozinha. Sempre tive essa necessidade. Desde muito nova eu lembro que eu fazia pulseirinha de miçangas e tal para vender. Vendia para amigos da minha mãe, vendia para tios, tias que às vezes compravam só para me ajudar, sabe? E vendia também minhas telas. Também para, tipo, mais família possível, do tipo, vamos ajudar, incentivar a nossa sobrinha. E também, por muito tempo, comecei a vender roupa. Eu vendia roupa, ia em salão de cabeleireiro vender roupa, ia em casa de pessoas que me indicavam, ia tipo mombeira mesmo. E aí que eu resolvi mudar de colégio. Eu queria fazer o colégio e um curso técnico ao mesmo tempo. E nesse colégio, eu teria a opção de, acho que o curso de gestão, processamento de dados e tinha mais um que eu não lembro qual que era. E eu optei por processamento de dados. O meu pai é formado em sociologia e trabalha com processamento de dados. O meu irmão é formado em administração e trabalhou com processamento de dados. Eu tenho tios que trabalham com processamento de dados. Então eu falei, eu vou nisso aí. Porque eu tinha alguns coleguinhas que conseguiam muitos estágios assim com facilidade nessa área, que precisava de gente. E aí eu fui. Logo quando eu entrei nesse estágio, o meu irmão me falou: eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa tal, faz serviço de informática para outra empresa tal. Quer trabalhar com ela? É só 1 mês. Eu falei, vamos, o salário era bom. E eu falei, eu não tenho ainda tanta prática e tal, mas bora. E cheguei lá e acabei ficando 2 anos. Mas não só por essa empresa. A empresa em que ela prestava serviço acabou me assinando minha carteirinha. E quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pagar o meu curso de teatro. Eu sempre sonhei em fazer teatro. No teatro eu descobri que, assim, ele me dava muita vida e me fez muito bem como pessoa, mas eu gostava mais de ficar atrás da produção do que atuando mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com informática, eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma câmera. Eu também tive curso de fotografia na faculdade que eu fiz, então eu já sabia mexer um pouquinho, mas foi meio que fuçando mesmo. Eu sempre tive Flickr, sempre tive Fotolog, sempre tive sites assim, por mais que fossem redes sociais, sem compromisso, mas em que você publica fotos. E eu sempre me preocupei em fazer uma produçãozinha bonita, em, sei lá, arrumar de um jeito bacana. Eu sempre tive essa preocupação. Esse meio tempo todo do teatro e do trabalho e de não sei o quê, eu conheci o Fábio. E aí o Fábio tava numa fase em que ele tava assim, ele também testou várias áreas, trabalhou, ele começou engenharia, se formou em administração, trabalhou com cinema, trabalhou com produção de não sei o que, trabalhou com blá blá blá. Então ele também tava numa fase meio bagunçada. No meio em que eu conheci o Fábio, eu mostrei o meu Flickr pra ele. E ele falou, nossa, suas fotos são bacanas, tal,
muito legais mesmo, é você que faz sozinho, são tudo autorretratos, tal, blá blá blá. E aí ele falou pra mim, Isa, você já tem gente que pede pra você tirar a foto delas, por que você não investe nisso e tal? Eu falei, não sei, blá blá blá. Nesse meio em que eu tava tipo, será que eu escuto esse cara que eu acabei de conhecer? Será que ele realmente tem razão? Eu tava feliz naquela empresa que eu tava, porque assim, eu ia ter uma carreira lá, era uma puta multinacional, era uma empresa muito boa de se trabalhar, mas não era, eu chorava todos os dias no banheiro, sabe? Eu ia resmungando o caminho inteiro pro meu pai, que ele trabalhava perto, eu ia de carona. Tá certo que eu tava numa fase difícil comigo mesma, então eu acho que mesmo que eu trabalhasse com arte, eu também estaria chorando no banheiro, a verdade é essa, porque eu tava numa crise existencial. Quando eu saí do meu trabalho, eu peguei e fiquei um mês em Toronto, fui viajar. E esse tempo só me ajudou a ficar mais em dúvida. Não voltei de viagem com todas as minhas respostas. E comecei a fazer esses ensaios de testes e tal, e aí eu realmente percebi que podia a coisa fluir. No primeiro ensaio que eu postei, muita gente já veio perguntar como é que funcionava, quanto que eu cobrava, e eu nem sabia quanto cobrar, não sabia o valor do gasto de cliques da minha câmera, não sabia o valor do meu trabalho, não sabia o valor de nada. Fui pesquisando na internet, mais ou menos como eu calculava o valor, tipo, sei lá, colocar num orçamento os meus gastos. Meu pai e minha mãe, eles me ajudaram muito, fizeram um estúdio pra mim na parte de baixo da garagem, então eu tinha ainda um espaço fixo interno e podia fazer fotos externas, então a coisa tava fluindo ok. Paralelo disso, eu ainda fiz freelas com informática, ainda pegava trabalhos pra fora, abracei a causa, sabe? Eu falei, olha, eu tô agora juntando dinheiro pra trocar de câmera, pra trocar de lente, pra comprar luzes, pra comprar um fundo, pra tipo, sabe? Então eu tava querendo juntar dinheiro pra comprar coisas. Então, por isso que eu sou muito grata por esse período que eu tive trabalhando com uma coisa que eu não gostava, porque eu conheci pessoas queridas, pessoas que me ajudaram muito, e consegui pagar muita coisa em que eu tenho até hoje, que eu preservo, porque foi suado. Então eu acho assim, se você quer mudar de área, primeiro se planeja. Eu acho que é a dica que eu dou para todos os meus... Dica não, é conselho. Conselho de amiga que eu dou para os meus amigos. Porque eu sei como é difícil você receber uma conta e você não ter dinheiro para pagar. Você se sente mal, mexe com a tua autoestima, te abala profissionalmente, enfim, você fica totalmente desestabilizado como pessoa. Então é uma coisa que tira um pouco a paz da gente quando a gente realmente não tem dinheiro assim para coisas básicas, não para tipo, né? Antes de eu sair, eu calculei muito bem quanto tempo eu conseguiria ficar sem receber nada, sem ganhar um centavo da fotografia. Então, como eu já contei pra vocês, eu sou uma pessoa muito controlada com dinheiro, eu sempre tive poupança, sempre tive dinheiro guardado no colchão, sempre tive, sabe? Então, eu me preparei bastante antes de mudar pra fotografia. Não foi assim um belo dia, vou largar tudo e viver de amor. Não foi. Eu acho que tem um momento em que você precisa decidir, do tipo, eu vou mudar. Eu acho que isso sim é sabe? Você ter esse eu vou. Mas não significa que você precisa se demitir nesse dia e tal. Não, sabe? Se planeja, dá 6 meses, continua trabalhando mais 6 meses, sofrendo, mas juntando dinheiro. Porque a vida é assim, sabe? A nossa geração, eu acho que é extremamente ansiosa para ter as coisas na hora que quer, sabe? E isso é uma coisa bacana quando você precisa ter um impulso para evoluir, realmente é. Mas quando as coisas precisam ter um tempo para crescer, para amadurecer e para desenvolver, não é muito saudável. E mudar para ser freelancer era uma coisa difícil para mim, porque eu fiquei meses assim, tipo, tá, esse mês eu ganhei ok, mas eu posso ficar 2 meses sem ganhar um centavo. Então, eu não gastava dinheiro nenhum, eu ficava assim, tensa, sabe? Então foi um período muito difícil para mim, pro meu perfil que eu tinha. Embora eu sempre rendi muito bem em casa, trabalhando sozinha. Eu sempre fui uma pessoa meio nerd no trabalho, do tipo, sento e fico assim, sabe? Esqueço do mundo. E eu sou assim até hoje. Quando eu tô trabalhando, eu morro ao meu redor, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa focada, assim, se eu tenho trabalho, eu não penso em dormir no sofá, porque eu tô em casa. Se eu tenho trabalho, eu não fico o dia inteiro de pijama. Então, eu sempre tive uma tendência para trabalhar em casa, mas eu não sabia disso. Agora eu acho que a nossa geração, a gente tem
a gente tem desde muito cedo essa coisa de fazer realmente o que gosta. Isso é muito bom, porque a gente tem essa consciência, putz, eu posso fazer uma coisa que eu gosto e ganhar dinheiro com isso e viver disso, trabalhar com prazer. Mas vamos lá, que é uma caminhada, sabe? Não significa que você não vai trabalhar no call center, não significa que você não vai, sabe, que nem eu, vender roupa, vender miçanga, vender colar, sabe, vender tela que eu pintava. Não significa que você não vai passar por trabalhos em que você não goste. E assim, tudo é trabalho. Tem dias na fotografia em que é exaustivo pra caramba. Agora tem dias em que, sabe, eu faço 100 textos no mês, então tem dia em que eu não tenho palavras. Eu tenho que escrever muito, com uma velocidade acelerada. Então, assim, tudo vai ter cansaço. Tudo vai ter dia em que você vai pôr as pernas pro ar e falar, cacete, que dia cansativo. Mas ao mesmo tempo, você olha para o que você trabalhou e fala, meu, que tesão, sabe? Que da hora o que eu fiz, o que eu tô conquistando. Então eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa medida. Agora eu trabalho com fotografia. Hoje eu trabalho escrevendo conteúdo para um site de decoração. A gente vai se reinventando na vida e se redescobrindo também. Às vezes a gente acha que a gente idealiza muito na nossa cabeça que a gente ia trabalhar com uma coisa, sendo que na verdade não, realmente aquilo é só um hobby e vai ser mais gostoso se for só um hobby. Que nem eu gostava muito de pintar e eu pensava quando eu era pequena que eu ia ser pintora, sabe? E hoje eu falo, não, hoje é gostoso quando eu tenho a liberdade de pintar a hora que eu quiser. Porque se eu fosse pintora, eu ia ter um horário em que eu teria que pintar. Eu teria que fazer um trabalho desse jeito, com as cores que o cliente quisesse, com não sei o que, não sei o que lá. Não que isso seja ruim, sabe? Mas é um trabalho. E pra mim é melhor que seja um hobby. A gente vai testando e vai se descobrindo. E nem por isso tem que perder a fé, minha gente. Vamos que vamos, vai na calma, vai fazendo as suas contas. Tem gente mudando de trabalho aí com 40 anos. Eu tenho 24 e tava surtando porque eu tava mudando de área. Então eu tive medo pra cacete. Eu chorei muito, eu choro muito. Eu tenho medo pra cacete ainda. Porque não é porque eu já me decidi o que eu vou fazer da vida que a minha carreira tá pronta, sabe? Eu sou ansiosa, então a minha maneira de lidar com o futuro é uma coisa complicada. É uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente, respirar fundo e falar calma, que o futuro você tá conquistando e também tá na mão de Deus, sabe? Se você tem um sonho, se você tem uma carreira em que você quer seguir, se planeja, se joga com muita fé e amor no coração e dedicação e vai. Foi mais ou menos assim a minha história profissional. E tá sendo mais ou menos assim. E se inspire muito. Esteja perto de coisas que te inspiram. Independente se o seu trabalho é em exatas humanas, enfim. Inspiração é uma coisa que a gente realmente precisa para viver de uma forma bacana. Tá bom? Um beijo. E até logo, até mais. Fazendo 3 anos e meio, quase 4 anos de pintura em tela. Fiz aula de teclado, meu irmão toca teclado, fiz aula de violão, fiz balé, fiz assim, tudo que eu tinha direito, sabe? Fiz curso de desenho de moda, fiz curso de produção de moda, tipo, eu fiz uma pancada de curso de tudo quanto é área e eu descobri que eu gostava de todas elas, mas que eu não poderia trabalhar com todas elas. E eu acho que esse é o dilema de muita gente, quando você se identifica com muita coisa, mas tem que escolher tipo apenas uma coisa para ser o seu ganha-pão. Desde quando eu tinha uns 14 anos, eu sempre quis trabalhar. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis ter as minhas coisas e, sabe, conseguir me virar sozinha. Sempre tive essa necessidade. Desde muito nova eu lembro que eu fazia pulseirinha de miçangas e tal para vender. Vendia para amigos da minha mãe. Também tive curso de fotografia na faculdade que eu fiz. Então eu já sabia mexer um pouquinho, mas foi meio que fuçando mesmo. Eu sempre tive Flickr, sempre tive Fotolog, sempre tive sites assim, por mais que fossem redes sociais, sem compromisso, mas em que você publica fotos. E eu sempre me preocupei em fazer uma produçãozinha bonita, em, sei lá, arrumar de um jeito bacana. Eu sempre tive essa preocupação. Esse meio tempo todo do teatro e do trabalho e de não sei o quê, eu conheci o Fábio.
E aí o Fábio tava numa fase em que ele tava assim, ele também testou várias áreas, trabalhou, ele começou engenharia, se formou em administração, trabalhou com cinema, trabalhou com produção de não sei o que, trabalhou com blá blá blá. Então, ele também estava numa fase meio bagunçada. No meio em que eu conheci o Fábio, eu mostrei o meu Flickr para ele. E ele falou, nossa, meu, sou só de São Paulo. Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha mudança da área de informática para fotografia e, enfim, como eu mudei de trabalho. Desde que eu postei o vlog 2 das minhas coisas favoritas da vida, muita gente mandou mensagem falando: nossa, Isa, eu não sabia que você queria trabalhar escrevendo, achei que era só com fotografia, não sabia que você também teve medo e tal. É o seguinte, meus pais nunca tiveram nenhum assim preconceito com eu trabalhar em alguma área artística. Preconceito não de tipo, artista, mas de tipo, essa coisa de ganhar pouco, morrer de fome e tal. Óbvio que se preocupam, como qualquer pai, né? Mas assim, independente da área que eu fosse trabalhar, acredito que eles sentiriam essa insegurança. Meus pais sempre me incentivaram nessa área. Meu irmão do meio começou a fazer aula de desenho e eu comecei a fazer aula de pintura em tela. Fui meio no embalo, mas eu acabei fazendo essa área que precisava de gente. E aí eu fui. Logo quando eu entrei nesse estágio, o meu irmão me falou: Isso, eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa tal, faz serviço de informática para outra empresa tal. Quer trabalhar com ela? É só um mês. Eu falei, vamos, o salário era bom. E eu falei, eu não tenho ainda tanta prática e tal, mas bora. E cheguei lá e acabei ficando 2 anos. Mas não só por essa empresa. A empresa em que ela prestava serviço acabou me assinando minha carteirinha. E quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pagar o meu curso de teatro. Eu sempre sonhei em fazer teatro. No teatro eu descobri que assim, ele me dava muita vida e me fez muito bem como pessoa, mas eu gostava mais de ficar atrás da produção do que atuando mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com informática, eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma câmera. Eu também vendia para tios, tias que às vezes compravam só para me ajudar, sabe? E vendia também minhas telas, também para mais família possível, do vamos ajudar, incentivar a nossa sobrinha. E também, por muito tempo, comecei a vender roupa. Eu vendia roupa, ia em salão de cabeleireiro vender roupa, ia em casa de pessoas que me indicavam, ia mombeira mesmo. E aí que eu resolvi mudar de colégio. Eu queria fazer o colégio e um curso técnico ao mesmo tempo. E nesse colégio, eu teria a opção de, acho que o curso de gestão, processamento de dados e tinha mais um que eu não lembro qual que era. E eu optei por processamento de dados. O meu pai é formado em sociologia e trabalha com processamento de dados. O meu irmão é formado em administração e trabalhou com processamento de dados. Eu tenho tios que trabalham com processamento de dados. Então eu falei, eu vou nisso aí. Porque eu tinha alguns coleguinhas que conseguiam muitos estágios assim com facilidade.